Olá, vamos destacar nesta aula um pouquinho com relação ao conteúdo no que diz respeito à filosofia moderna. A filosofia moderna ela passa por alguns crivos de informações muito pertinentes, né? Nós iremos ter dentro desse contexto alguns filósofos que nos refere à questão do crescimento, no sentido da validação do conhecimento, por assim dizer. A gente descarta, dentro de um sentido mais lógico, a crítica, né, da razão prática, e que a gente vai abordar também a questão de Emmanuel Kant, no sentido de tratar dos fenômenos de uma realidade que inverte o pensamento kantiano. Então, essa questão de colocar em prática o sentido do pensamento kantiano para a filosofia moderna seria a questão da interioridade das normas, né, do fenômeno ou da fenomenologia no mundo. Por quê? A partir do período moderno, é que a gente vai tendo uma lógica no sentido de consciência, no sentido de mobilidade da razão, no sentido de fazer uma noção entre razão, né, razão empírica, razão funcional. É aí, a partir desse momento, que iremos ter a questão do racionalismo, né, e empirismo. É nesse período que a gente vai abordar essas questões, tá certo? Então, um dos precursores, um dos pontos, né, precursores desse período moderno, é a questão política, né? A gente não pode, em nenhum momento, esquecer o que estamos nos referindo ao período moderno, porque sem fazer uma ligação na política, ou seja, período moderno com a ligação política. Então, nesse período moderno, a gente vai ter alguns precursores, alguns interlocutores muito interessantes, né? Como eu já falei, Emmanuel Kant, mas no sentido político, por assim dizer, a gente vai ter a questão de, de Maquiavel, né? Então, Maquiavel, ele vai ter uma centralidade, principalmente no seu livro, O Príncipe, né? O Príncipe de Maquiavel. Ele vai dar um destaque muito grande sobre a idealidade e a efetividade da moral. Então, a via de acesso para a idealidade, ou seja, os ideais, ele deve ser efetivado dentro de uma lógica da moralidade. Então, se eu estou tendo um contexto de idealismo, né, de idealidade, e para que eu possa efetivar essa logística, ela vai me apresentar um sentido voltado para a moral. Então, a questão dos fins justifica o meio, né? Essa visão mais maquiavélica, né? Então, assim, centrado na questão da razão humana, né, que é a centralidade da razão humana, iremos ter uma visão mais sociológica. Então, quando a gente fala de uma visão sociológica no período moderno, a gente não vai esquecer, em hipótese alguma, de Descartes, né? De René Descartes, no sentido de compreender a sociedade ao qual ele está voltado para, né, uma vivência mais atuante, no sentido de uma meditação, no sentido de fazer, inclusive, Descartes ele faz até uma referência com relação a Deus, né? Porque Deus ele vai ser uma questão evidentemente racional, né? Porque não passa por uma questão empírica. Então, nessa questão empírica e racional, a gente vai sempre estar falando das duas coisas, né? O que é empírico e o que é racional. Empírico, conhecimento empírico, por assim dizer, são todos aqueles conhecimentos os quais nós usamos os 5 sentidos para provar a existência desse ser, desse algo ou de alguma coisa num sentido geral, né? Usando os 5 sentidos para provar alguma coisa é o empirismo. Se a gente não usa
né, os 5 sentidos para provar que alguma coisa existe, fazendo uma ponte aqui com René Descartes, como, por exemplo, Deus. Você não pega você não tem como provar Deus usando os 5 sentidos. Você vai usar o contexto racional, né? Uma maçã, né? Uma maçã você sente o gosto, você pode tocar, você pode cheirar, etc. Um sentido empírico. Já um sentimento, um sonho, aí é uma questão mais racional. Por isso que essas ações humanas é centrada na razão humana. A crença em Deus é uma questão de razão humana. Por isso não entraria o empirismo, tá certo? Lembrando que a filosofia moderna ela vai começar ali no século XV, né? Tendo início à idade, né? A essa idade, ele vai permanecer, ele vai perdurar até o século XVIII. Então, de 15 a 18, estamos falando de 300 anos, né? De contraponto e de especificidade, de experimentações, por assim dizer, nesse sentido, né? Então, da racionalidade, a gente vai ter, nesse período moderno, a filosofia ela é baseada na experimentação, né? A filosofia moderna ela vem questionar os valores relacionados, né, com os seres humanos, bem como a sua relação com a natureza, né, fazendo essa questão de contraponto. Outra questão também, que nesse período iremos ter o racionalismo e o empirismo, demonstrando essas mudanças, que a gente vai repetir várias vezes essa questão de empirismo e racionalismo, né? Ela vai trazer também o primeiro, que está associado à razão, né? Que é considerado uma expressão de poder, né? A questão do divino, e também, segundo, essa questão do período moderno. Ou seja, é quando eu consigo associar a razão humana com o pensamento no sentido geral da sociedade. E também, um ponto importante é que esses fenômenos eles estão baseados nas experiências, né? O período moderno ele é um momento de experiência, um momento de experienciação. Então a gente não pode esquecer assim, porque parte muito da experiência. Chega de dizer, vamos contestar por meio de experiência, de prova, de evidência e etc, né? Mais tarde a gente vai ter outro contraponto no sentido da filosofia moderna, que é o que pressupõe como inconveniente, que ela vai trazer uma noção, né? Ela surge com a necessidade de explicar o mundo, um mundo, né? um novo modo de ver o mundo. Então, os filósofos daquela época, eles buscavam encontrar uma resposta origem das coisas. Então, desde lá do período clássico, que se tem essa noção de pensamento, essa noção de crítica, querendo provar alguma coisa. E no período moderno, especificamente, por meio da experienciação e por meio da racionalidade humana, é que a sociedade ela busca, né, se aproximar de uma realidade mais voltada para a origem das coisas. Então, como é que as coisas elas se originam, né? Elas vêm por meio de fenômenos da natureza e da existência. E como é que eu sei disso? Por meio de uma racionalidade humana, né? Porque nós somos os únicos seres pensantes, né? No sentido racional, né? Então, só os seres humanos têm essa ascensão, né? de pensamento. Outra questão também, e aí volto ao ponto de Immanuel Kant, que eu acabei não falando, é a questão que, na visão kantiana, né, ele assume um ponto de vista oposto acerca da natureza do conhecimento. Ou seja, aquilo que eu sempre falava que existia, que anteriormente, no período clássico, no período medieval, agora eu vou assumir um fator de conhecimento da natureza. Ou seja, quem vai ser o que vai ser o meu objeto de estudo? O meu objeto de estudo vai ser a natureza, né? A natureza por meio de quê? Do conhecimento. Então, vamos fazer uma ponte aqui no período moderno. Natureza, né? Natureza e conhecimento.
Com que isso? Como eu vou fazer isso? Com experiência. Está entendendo? Então, assim, a gente vai buscar nesse ponto central ligar natureza, conhecimento. Qual é essa ponte? Eu quero que a gente entenda isso. Qual é essa ponte? A experiência, né? A experiência colocada em evidência para que o conhecimento ele tenha uma validade, né? Então, nesse período aí, a gente vai ter uma conduta de pensamento, que eu estou falando lá do século XV ao século XVIII, dentro de um pensamento de transformação da humanidade no sentido geral, mas, sobretudo, o foco, né, a base é a questão europeia, né? É no pensamento europeu que vai surgir esse conteúdo. E lá, no contexto dentro do que vai iniciar toda a ferramenta que vai estruturar a filosofia moderna, o que é que vai existir? Vai existir ali a questão do pragmatismo, né, que são correntes de ideias, né, que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo ser bom, né? Então, ter êxito e prática, né? A questão do pluralismo nesse sentido de buscar um amplo conhecimento da diversidade. Eu não posso mais ficar em uma bolha só com o meu conhecimento, mas eu tenho que explorar esse conhecimento dentro de uma questão mais diversificada. Então, devemos lembrar filosofia moderna com a questão política, experiência e uma questão também de diversificada. A questão política é por quê? Porque a sociedade ela precisa ser organizada. E como é que ela se organiza? Se organiza politicamente, né? O pensamento ainda com os princípios, né, de argumentação que vai ultrapassar todas as correntes já existentes nos outros períodos, para que eu possa trazer para a minha realidade hoje na filosofia moderna, eu vou usar um método, né? Um método físico, né? Por assim dizer. Como é esse método físico social para convencer as pessoas? Eu vou usar da indução, né? Que é essa indução? É eu tentar, com os meus argumentos, induzir, né, a questão desse comportamento social, né? Que seria tentar induzir, tentar colocar na mente das pessoas aquilo que elas ainda não tinham um conhecimento tão amplo, né? Mas é a partir daí que eu tento induzir com o quê? Com experiência, eu já falei, né? Com experiência, com visões racionais, né? Não é dizer abobrinha não, né? Nesse sentido. Outra questão também que iremos ter, a questão que é sobre a teoria dos ídolos, né? A teoria dos ídolos vai surgir num período moderno, faz ponto com a questão dessa vivência ainda no sentido de empirismo e racionalismo e vai ser trazido por Francis Bacon, né? Bacon ele vai trazer a teoria dos ídolos, dizendo que os ídolos ele serve como uma ilustração para o pensamento ético do filósofo, ou seja, como ele acredita, né, que devemos agir alcançando um bem. O que bem é esse? Não é um bem pessoal só, mas é um bem amplo, né? Um bem coletivo, que a outra pessoa esteja ali correlacionada, né? Então, assim, fazer uma amarração entre política, experiência, empirismo, racionalismo, são a base central do contexto da filosofia, né? Da filosofia moderna. É só isso? Não, não é. Porque o conteúdo sobre filosofia moderna, ele é bem amplo. A minha orientação que eu dou para você que está estudando sobre filosofia moderna é você ter em mente algo
Didático no sentido de dizer assim, o que é que eu quero estudar especificamente da filosofia moderna, né? Porque assim, a partir do momento que você já tem essa ideia do que você quer, aí você vai se centrar. É a questão do conhecimento, é a questão da racionalidade, é a questão do comportamento social, o que é que você, de fato, você quer. A partir dessa idealidade de sentido, que você se foca naquilo que realmente você quer e você consegue compreender melhor o assunto no que diz respeito à filosofia moderna, certo? Então, deixe aqui embaixo os seus comentários, deixe aí suas críticas, deixe um like, né? Se inscreva no canal e ajude aí o nosso canal para que a gente possa sempre estar aqui oferecendo conteúdo de filosofia, conteúdo diversificado que vai ajudar você na sua formação acadêmica. Certo? Então, no mais, quero agradecer a você que chegou até aqui, que assistiu essa aula. Deixe aí mais uma vez, peço, deixe o seu comentário. E muito obrigado e até um outro momento.